Faz um tempo que eu tô querendo falar sobre esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Filme, não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, mas ele foi lançado em 89, é um clássico de 89, um baita filme, personagem principal Robin Williams, e entre outros. E o que eu vou falar aqui vai te ajudar no seu processo de desenvolvimento ou criação de personagem. Vai te ajudar também a entender o significado do termo redenção. Né? O que é isso, né? De repente, para você, redenção é algo relacionado ao mundo espiritual, ou à divindade, e etc. Mas a ideia de redenção está presente em todas as filosofias de vida ou visões de mundo, etc. E ainda dentro desse tema, eu quero te apresentar o meu curso, onde você vai aprender, por exemplo, como é que a visão se revela na história, sobre o que é o tema, o que é a redenção, que está relacionado aqui com esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Você vai aprender também sobre as estruturas, né? A diferença entre a jornada do herói e a estrutura da redenção. E nesse curso eu faço uma análise sobre as principais visões de mundo, aquelas que, inclusive, têm sido reveladas nos filmes, nas histórias, para que você possa entender melhor como é que essas visões de mundo se revelam na trama ou nas histórias. Você vai aprender também sobre os 3 atos do Sid Field e a jornada do herói. Se você quer escrever um roteiro de curta-metragem, o que você precisa saber antes de escrever? Se você vai escrever um roteiro para longa-metragem, o que você precisa saber antes de escrever? O que você precisa saber sobre direção de arte antes de escrever seu roteiro? Sobre também personagem. Você vai aprender também sobre a diferença entre herói, anti-herói e vilão. Enfim, esse curso é voltado para aquelas pessoas que não entendem nada de história ou querem aprender melhor sobre o processo de criação ou contação de histórias. Então vamos voltar aqui no vídeo, onde eu estava falando que a ideia de redenção se revela em todas as visões de mundo. E ela se revela aqui, nesse filme, e ela prefigura, ou ela se personifica, né? Essa palavra é melhor, no personagem do Robin Williams, o Professor Keating, que ele vem trazer, ele traz 2 palavras no filme, eu vou especificar aqui uma, mas tem uma outra palavra também. Então, essa palavra é a carpe diem, né? Aproveitem o dia, façam aquilo que vocês querem fazer. Então, essa palavra, essa carpe diem, essa palavra é muito significativa, ela tem um significado muito grande e ela se revela na figura do Professor Keating, porque ele vem trazer novos pensamentos para aqueles jovens que estão ali naquela academia. Essa frase, né, carpe diem, essa pequena frase, ela está muito relacionada ao pensamento de Kant, ou também se parece mais, ou ela tem um pouco assim, ou está mais próximo de Nietzsche. Mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: quando você for escrever uma história, a sua visão de mundo, ela consegue se revelar numa palavra. E que essa palavra, existem várias ideias, vários significados dentro dessa palavra, de forma que você consegue destrinchar isso e construir textos, e construir... e aí o que a gente pode colocar aqui, né? Diálogos. Porque uma ideia se revela em ações e em palavras. É isso que a gente vê aqui no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Então, quando você assistir o filme, procure sempre analisar, assim, uma palavra-chave, sabe? E inclusive, nesse filme, essa palavra, carpe diem, ela foi sendo repetida algumas vezes, ou várias vezes, enfim, durante durante o filme. Principalmente no primeiro e no segundo ato. E aí, abrindo um parênteses aqui, você não precisa fazer isso o tempo todo na sua história, tá? A ideia principal, a ideia que você quer colocar no seu filme, na sua história, tem que aparecer no início. Bom, o que eu tô querendo dizer é que você tem que mostrar o universo do seu filme logo no começo. E aí você vai destrinchando as ideias que fazem parte do conceito que constrói esse universo, do conceito de onde vem esse universo. Então, quando o Professor Keating fala lá no primeiro ato, o carpe diem, ele está deixando claro: bom, o que eu vou falar aqui nesse filme se trata de liberdade, aproveitar o dia, se trata de fazer aquilo que se quer fazer, atender os próprios desejos. É o que acontece nesse filme, nessa história, porque o Keating é um professor e ele entra naquela academia e ele começa a transformar ali a vida da maioria dos alunos. E aí, são 3 personagens. E aí eu vou especificar principalmente 2 aqui. Um deles é o Todd, o outro é o Knox Overstreet e o outro é o Neil. Então, olha só que interessante. O professor Keating começa a dar aula para esses alunos e ele começa a trazer os seus conceitos, ele começa a trazer as suas ideias e ele muda ali o ambiente naquela faculdade ou naquela academia. Por exemplo, tem uma cena em que alguns professores mostram eles dando aula. Então, a aula deles é bem aquela aula monótona ou bem tradicional, e é assim comum, né? E aí o professor Keating, ele começa a dar aula de uma outra forma, ele começa a trabalhar para que os alunos venham a desenvolver o seu intelecto ou desenvolver melhor os seus desejos, assim, eles venham começar a pensar por si próprios, sabe? É isso, sabe? Então, percebe que essa ideia principal, ela vai se revelando na história, essa ideia principal de carpe diem, de liberdade, sabe? Pense por si próprio, faça aquilo que você quer, vai se desenvolvendo
na trama da história ou na narrativa da história. Então é isso que você precisa ter em mente quando você for escrever a sua história. Você vai pegar uma ideia, essa ideia ela tem que se revelar na trama, que vai se revelar especificamente ou principalmente em um personagem principal, no protagonista. De forma que essa ideia ela vai se desenvolvendo e vai afetando os outros personagens. Por que isso acontece? Porque o roteirista, ele já queria falar sobre isso, ele queria falar sobre liberdade. Como, tipo assim, e se um professor libertário entrasse numa academia conservadora? O que aconteceria? Você percebe a ideia do IC aqui? Então, em Sociedade dos Poetas Mortos, nós vemos a revelação do pensamento de Kant ou do iluminismo, que se revela nessa frase, né? Carpe diem. Então, a princípio, o professor Kitt vem trazer o Carpe diem, né? A ideia de liberdade. Então, ele faz isso nas próprias atitudes, ou seja, a academia, ela age de uma forma, ela tem uma determinada metodologia, mas ele traz uma outra metodologia. Então, ele vem trazendo assim, na verdade ele está trazendo aqui uma quebra de conceitos, né? Mas ao mesmo tempo estimulando o Carpe diem, estimulando a liberdade. Mas tem uma outra frase também que está relacionada ao iluminismo, que se chama sapere aude. E essa frase significa o seguinte: quando alguém precisa tomar uma decisão sobre algo, mas ela faz isso somente com uma orientação de outra pessoa, então ela está sendo pequena, ela está revelando uma pequenez. O que o iluminismo está dizendo? Ou o que essa frase está querendo dizer? Tenha coragem de se servir do seu próprio entendimento. Essa é a palavra de ordem do iluminismo. E a gente vê essa frase se revelando na trama, especificamente nos personagens, né? Eu posso falar aqui de um deles, aqui, o Knox Overstreet, por exemplo. A princípio ele era tímido, né? Mas ele tomou coragem e decidiu sozinho ir atrás daquela garota que ele gostava para poder ficar junto com ela. Tem um outro personagem também, o Todd Henderson, que a princípio ele é tímido, ele é introvertido, mas no final do filme, aquela cena icônica, né, onde a maioria dos alunos sobem na cadeira, é ele que puxa, né? Ele que começa, ele que toma a iniciativa, ele que decide fazer isso, sabe? Por conta própria. E especificando Neil Barry, e o professor Kitt vai estimulando nele, vai despertando nele aquela questão da arte, né? Porque ele quer ser ator, mas o pai dele não quer que ele seja ator. Então, imagina o Neil vivendo esses dois mundos, né? Tendo acesso ao mundo da liberdade, né? Ao mundo do Carpe Diem, e ao mundo opressor. Então, o que acontece é o que a gente vê naquela cena onde ele se suicida, infelizmente. Então, sobre o que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos? Do que se trata, hein? Lá no fundo, do que está se tratando? Se trata da visão kantiana, iluminista ou até nietzschiana sobre uma visão conservadora. Nós temos o professor Kitt, que ele encarna, né, essa ideia do Carpe Diem, essa coisa da liberdade, e ele faz isso dentro do universo conservador, que é aquela academia. Então você imagina uma visão batendo de frente com a outra, de forma que a visão kantiana e iluminista, ela está sobre a visão conservadora. Por que sobre? Porque o professor Kitt, ele consegue transformar tudo ali naquele universo conservador. Ele consegue transformar, e quando eu falo tudo, né, especificando aqui, na verdade, a maioria dos personagens. E aí eu trouxe como exemplo esses 3 personagens. Então, o professor Kitt, ele traz esse ideal libertador, mas não o libertador progressista, sabe, marxista. Não. Aí se fosse progressista marxista, então essas ideias trariam outras sub-ideias, sabe, outros textos, outros entendimentos. E aí esse filme seria outro filme. E antes de eu finalizar, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative as notificações e comente também, deixe seu comentário. Aliás, você pode deixar qualquer tipo de comentário, deixa um ponto, deixa um emoji, ou então a palavra-chave do dia, que é arte. E obrigado por acompanhar até o final, e eu continuo essa explicação num próximo vídeo. Um abraço.